dar a graça de Jesus. Nesse contexto, então, quero trazer uma reflexão aqui sobre nossas famílias. Eu quero convocar duas pessoas aqui que não sabem que eu ia fazer isso. Quero convocar aqui o doutor Técio Ribas, para que venha aqui e vai responder o que eu vou lhe perguntar. Espero que saiba responder. E também o pastor Marcos Lima. Cada um participando aqui num momento. Doutor Técio, médico obstetra, resolveu deixar esse tipo de medicina para uma outra medicina, vamos chamar assim. Ele trabalha com aconselhamentos para os que vão se casar. Então, Técio, tem duas perguntinhas para lhe fazer nesse contexto aqui da família. A primeira, por que você fez esse câmbio, essa troca na sua vida? Não foi por dinheiro, isso eu sei. A segunda perguntinha é, se você, a partir de todo o seu ministério, já de longos anos, pudesse, numa só palavra, dizer o que é que faz uma família permanecer? O que é que faz uma família permanecer? Porque eu vou falar sobre o seguinte tema: não prejudique a sua família. E vou colocar algumas situações da minha própria vida e de outras situações também. E achei que o doutor Técio, que é membro de nossa igreja, poderia nos trazer uma contribuição, embora não tenhamos combinado nada antes. É sua a palavra durante longos 3 minutos. Gente, eu comecei a falar para casais há 43 anos. Eu sou médico há 45. E Deus foi me dando uma agenda assim fantástica. E há 24 anos atrás, eu falava todo sábado, toda sexta, todo domingo do ano. Ó, que Deus fantástico, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, larga a medicina. Você é mais importante fazendo palestra. Eu larguei um consultório de ginecologia, eu não gostava de consultório, eu gosto de cirurgia. Abro sua barriga com uma facilidade impressionante, filha. E Deus chegou para mim... Fecha também? Fecha também. E Deus chega para mim e falou assim, larga a medicina. Eu não gostava de consultório, eu gostava de cirurgia. A paciente é muito chata, tem umas mulheres chatas, né? Eu prefiro elas anestesiadas, pastor. E Deus chegou para mim, larga a medicina. E eu disse não para Deus. Adoro operar, gostava muito de operar. E disse não para Deus. E Deus foi me dando cochilo no volante do carro. E eu comecei a dormir no volante do carro. Até que chegou um cochilo a 110 km por hora. E aí eu não tive como dizer não para Deus, entendendo que Ele era maior que eu. E há 24 anos atrás, eu larguei medicina para ser palestrante. E hoje eu rodo esse Brasil inteiro fazendo palestra. E Deus é fiel, Deus abençoa. Deus me deu 7 livros. Olha, eu sou colega do pastor. E ele e a esposa, quando vão viajar, dizem, eu vou para tal lugar. Olha. E quando voltam, trazem o relatório. E a gente vive dos livros que a gente trabalha, e Deus é fiel e abençoa. E eu queria dar um conselho para casais. O pastor me falou uma palavra que faz o casamento ficar legal. O segredo do casamento é minha experiência de 43 anos conversando. O segredo do casamento não é a sexualidade, que é a minha parte que eu falo de anatomia, não é isso. O segredo do casamento é agradar. Quando você agrada essa mulher, a cara dela, gente, que legal, olha lá. Cara, olha, solta para ela um cartão, de vez em quando. Adora dinheiro, olha lá a cara dela. Você agrada, tem uma parceira legal. Quando a gente é grosso, tem uns homens grossos, tem umas mulheres grossas, certo? Tem.
Então, quando você agrada o parceiro, agrada a parceira, a coisa funciona. Então, o segredo da minha vida toda de experiência, conversando, eu não aconselho casais, pastor. Eu dou aula sobre anatomia, mas aconselhar casais, eu sou, quem quer aconselhar, eu mando para outro colega. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professor e dar aula, e Deus me orientou assim. Mas o segredo é agradar. Quando você agrada, o casamento vai embora. Ninguém segura esse casamento. E graças a Deus nós estamos há 44 anos casados. E Deus e a gente procura se agradar um ao outro. Amém. E ela vai junto. Ela vai em todo encontro comigo. Aquela mulher lá, olha lá. 44 anos junto, né? É muito tempo, pastor? Muito tempo. Amém. Já agradou a ela. Pode sentar, obrigado. Marcos, senta aí que depois eu te chamo. Pode sentar aí, aqui, ó. O texto de Provérbios diz o seguinte, Provérbio 11, 29. Todo aquele que prejudica a sua família será desprezado e perderá o respeito de todos. Há alguns anos eu estive aqui na Assembleia Legislativa e um amigo foi homenageado com um título e era uma pessoa na época com muito conceito entre os seus pares. Então a Assembleia estava lotada e algumas pessoas deram o seu testemunho sobre ele. E por fim, pediram às filhas do seu primeiro casamento para dar os seus testemunhos. E uma delas disse o seguinte: estou conhecendo meu pai agora. Em que sentido? No sentido figurado de que aquela pessoa sobre quem falavam, elas não conheciam. Atencioso, dedicado, eficiente, amigo dos amigos. Ela não conhecia. Mas que bom que agora estou conhecendo. E aquilo me chamou bastante a minha atenção, eu gravei isto. Ele, então, está no rol daqueles que, dedicado ao trabalho, com muita eficiência, com muita competência, prejudicaram a sua família. Esse é um exemplo, mas há outros exemplos de como nós podemos prejudicar a nossa família, e este é o exemplo de quem prioriza o trabalho, ou em alguns casos o lazer, e não o convívio familiar. Eu fico estarrecido, essa é a palavra, quando passando tipo 9 da noite, 10 horas da noite, eu vejo os bares cheios de homens sozinhos. Não conheço as suas histórias, mas estatisticamente a maioria é casada. Tem uma esposa em casa esperando o chegar do trabalho. Mas antes ele faz uma outra coisa, porque ele não prioriza a vida familiar, a vida em casa. Então, esse é um convite para não prejudicarmos a nossa família, priorizando o que não pode ser priorizado, porque nada está acima da família. Segundo território, e são 3, o tempo foi o primeiro, dinheiro, então o segundo, é quando nós, na família, aí, como pais, como mães, esposos, esposas, filhos, irmãos, gastamos mais dinheiro do que recebemos. Isso não se aplica só ao provedor ou à provedora principais. Os filhos também gastam dinheiro.
Os netos também gastam dinheiro. E quando, então, há um desperdício, vou dar um exemplo de desperdício muito claro. Hoje, alguns de vocês vão almoçar num restaurante. Se for numa praça de alimentação de um shopping, você vai ver nas bandejas devolvidas quanta comida jogada no lixo. Não é verdade? É revoltante até. Mas isso é um mundo real. Por alguma razão isso. Então, uma maneira de prejudicarmos a nossa família é desperdiçarmos dinheiro. A terceira maneira de prejudicar a nossa família é a falta de compromisso um com o outro, em que cada um valoriza o que é seu. O meu primeiro, se porventura sobrar dinheiro, tempo ou qualquer outra coisa, para esse ou para aquele na minha família. Nós temos convivido com uma grande dificuldade, que é, ao mesmo tempo, uma democratização dos meios de comunicação, aumentando, por outro lado, por paradoxal que isso pareça, a solidão, o isolamento. Porque não é o meio de comunicação que faz a comunicação ou a solidão. É a nossa falta de compromisso um com o outro, ou para usar a expressão aqui do Dr. Tércio, eu quero ser agradado. Se a minha esposa me agradar, mas eu quero agradar, eu tenho esse compromisso de tornar a vida dela boa, é isso que eu quero. Então, eu falei de 3 coisas, vamos chamar negativas, quero falar então agora de 3 coisas positivas em relação a tempo, dinheiro e compromisso. Eu e você precisamos priorizar no nosso dia a dia aquilo que é importante para que o ambiente que nós vivamos transpire a eterna graça de Jesus. Podemos cantar aqui e ficar todos entusiasmados, maravilhados com a graça de Jesus. Mas se essa graça de Jesus não estiver aqui nos bancos, não estiver lá na minha casa, é uma graça metafísica. Não tem efeito sobre a minha vida. Esse é um cuidado que eu e você temos que tomar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos usar o tempo que nós temos. Alguns temos menos tempo, outros mais tempo, não importa. O problema não é a quantidade de tempo, é o lugar que damos ao tempo, é a prioridade que damos à vida no tempo que nós temos. É que o nosso tempo seja um instrumento, seja um calendário, seja algo que nos permita que a nossa casa seja um ambiente em que a eterna graça de Jesus transpire, seja o ar que nós respiramos. Pais, sabe o que é que seus filhos vão lembrar? Se eu perguntasse aqui aos pais, avós, concordariam comigo? O que os nossos filhos lembram de nós é o tempo que nós lhes dedicamos. Não é a bicicleta, eu sei que é um presente um pouco antigo que você deu. Ótimo, excelente, prometeu dê a bicicleta ou qualquer outra coisa, mas não é a bicicleta. É o tempo que você dedica. Meu pai deve ter me dado algum presente, eu não lembro. Mas eu lembro que toda quinta-feira ele fechava o consultório e nós íamos à praia. Eu lembro disso como se tivesse acontecido agora. Nós éramos de uma família classe média pobre, era o padrão também naquela época. Pegávamos um ônibus em Campo Grande, Vitória, Cariacica, Espírito Santo, Viação Pernambuco, depois virou Viação Planeta, e íamos para Camburi, quando era altamente balneária. E lá ficávamos até 2 da tarde.
Nossa boia era um pneu de caminhão. Era o que tinha, gente. E diferença nenhuma fazia se era um pneu ou se era comprado em algum lugar bonito. Era a nossa boia. Não tinha cor, era só totalmente preta. E colocava aquela boia já cheia dentro do ônibus, às vezes em pé, depois da roleta. Gente, eu não me esqueço disso. O resto que meu pai fez, não lembro de tudo. Mas disso é como se eu lembrasse todo dia, porque isso mostrava o que meu pai estava priorizando. Era essa a prioridade dele, gastar tempo. Ele trabalhava muito. Todos os pais, provedores, mães, trabalham muito. Mas ele achava, quinta-feira então, você já sabe, praia em Camburi. Chegava domingo, chegava sexta, mas quinta-feira demorava muito para chegar. Tal a nossa ansiedade, eu e minha irmã. Segunda área da nossa vida tem a ver com o dinheiro. Eu vou contar um exemplo aqui e vou fazer uma pergunta ao Marcos Lima, que é um consultor financeiro, atua no nosso programa Momentos com Cristo como locutor e também como consultor conforme uma escala. Há um que faz da psicologia nessa área, ele faz nessa e temos outros consultores. Nós abençoamos e não prejudicamos a nossa família quando nós planejamos, ganhamos e gastamos o nosso dinheiro de modo sábio. Marcos Lima, como é que está o endividamento das famílias no Brasil e por quê? Claro que tudo em 3 minutos. Vou fazer igual o Dr. Tércio. Eu não contei. Deixei minha vida também para virar palestrante. Nunca esteve tão alto. De cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. Isso significa que famílias estão endividadas, vivendo basicamente um complemento ao salário que ganham, usando de forma errada, equivocada, pela ausência de educação financeira no nosso país, cheque especial e cartão de crédito. Agora, na primeira leva de tentativa de reduzir esse impacto, 1.800.000 pessoas foram lá renegociar com um perdão de um valor, mas nada representa diante do que se deve, porque R$1.000 ou R$100, o que seja, não é dinheiro que pague isso tudo, e seguramente 95% do que se deve é juros sobre juros. Nosso país, nesse aspecto, merece um cuidado especial e não tem, há décadas, de nenhum governo em relação a essa farra dos juros sobre os juros que se faz, e você acaba seduzindo a família a consumir, e ela consome porque não ela tem a renda, mas ela consome porque ela tem um cartão de crédito ou porque ela tem um cheque especial. Então, administrar isso, irmãos, é fundamental para a saúde espiritual, não digo nem mais financeira, viu? Para a saúde espiritual da família, para a saúde espiritual do pai, espiritual da mãe. O que eles estão passando para os seus filhos é justamente isso. Tenha você também um cartão de crédito e use, e depois então a gente parcela no banco e vê o que acontece. Mas não é assim que funciona. Porque as pessoas precisam dormir em paz, e ninguém dorme em paz, sabendo que no dia seguinte vai receber uma carta de cobrança, uma carta dizendo que você vai ser protestado, ou o seu imóvel vai ser de novo, vai ser retomado, vai ser levado a leilão, ou que seja, o seu carro vai ser apreendido. Então é fundamental que se converse, pastor Israel tem dito isso para as pessoas. Família sadia financeiramente conversa sentado à mesa juntos, pai, mãe e filhos. Os pais têm a obrigação de falar para os filhos que as coisas custam e custam caro, porque senão vão crescer achando que tudo é muito fácil e não é fácil. E os pais têm, então, esse dever pedagógico e, acima de tudo, espiritual, de conduzir bem os seus filhos e passando por eles mesmos, por esse escrutínio de reavaliar o seu posicionamento e como tem gasto, recurso, que aí vem um choque muito pesado, e vou falar para vocês, recurso que Deus põe na sua mão. Isso, se nós não tem essa clareza, a gente não vence. Só vencemos quando assumimos o compromisso de dizer de que esse recurso Deus pôs na minha mão.
Então, se Deus pôs, eu tenho a obrigação de zelar e cuidar muito bem dele com inteligência. Esse é o nosso grande objetivo, precisa ser a nossa grande meta, e vamos vencer discutindo isso em família, sempre em família. Obrigado, Marcos Lima. Eu lembro da frase do meu pai: sabe quanto custa? Nunca vou me esquecer dessa frase, porque criança não sabe quanto custa. Energia acesa e ninguém lá. Sabe quanto custa? Nunca vou me esquecer. Eu sei que os seus pais também disseram isso para vocês. E nesse contexto, então, eu quero recordar aqui uma experiência na minha casa com meu pai. Meu pai decidiu construir uma casa. Morávamos de aluguel. Decidiu comprar uma casa. Melhor, construir uma casa. Então ele nos chamou, eu e minha irmã. Eu acho que eu tinha aí uns 10, 11 anos. Ele falou o seguinte: para construir essa casa aqui, nós precisamos primeiro aterrar, nivelar o terreno. E ali, mais ou menos, para mim era muito longe, mas hoje eu vejo que é bem perto, mas era longe, tinha um morro com muito barranco e muita terra. Ele comprou um carrinho de mão, e eu recentemente comprei um por outro motivo, me lembrei daquilo, um carrinho de mão, e era minha tarefa ir com o carrinho vazio até o morrinho lá, para mim o morrão, longe a beça, mas devia ser uma quadra, 2 quadras, encher de terra, trazer e jogar no terreno. Então eu digo, aquela casa, que não existe mais, depois ele fez um prédio naquele lugar, eu estava longe de casa, não participei, só da herança que ficou para mim. Eu digo, aquela casa lá, eu também construí. E depois, quando eu me tornei um vendedor de doce, verduras e sorvete, picolé de coco, creme, chocolate e abacaxi, esse meu dinheiro foi para também a construção. Tem um exemplo simples, que eu sei que você tem exemplos até mais dramáticos do que este. Mas o meu pai, primeiro ele precisava daquela mão de obra, mas, sobretudo, ele precisava do nosso envolvimento e do nosso empenho. Eu quero deixar esse registro porque eu penso que é altamente pedagógico. Então, ele me ensinou, como o Marcos Lima acabou de mencionar, temos que ensinar os nossos filhos. Às vezes, irmãos e irmãs, o óbvio não é tão óbvio para uma criança. Uma criança não sabe todo o processo do que é o trabalho, a preparação do pai ou da mãe para o mercado de trabalho. Simplesmente, no final do mês, tem. Amanhã tem comida, tem dormida, tem escola. Mas quanto custa isso? É importante a gente criar esse clima de participação na nossa família. E terceiro, então, o compromisso de colocar a nossa família em primeiro lugar. Aí é uma discussão no meio, vamos dizer, teológico-pastoral, que é o seguinte: qual é a hierarquia? Vamos colocar Deus, igreja, família. Quem que vem em primeiro lugar? Deus. Bem, alguns dirão, agora família. E outros dirão, em terceiro lugar, a igreja. Bom, eu vou dizer o seguinte: Deus está fora da equação. Porque Deus está presente na família e na igreja. Então, está pressuposto isso. Deus em primeiro lugar. Está pressuposto. Sem isso, nada funciona, nada acontece. No plano nosso, então, humano aqui, em primeiro lugar, a família. Segundo lugar, a igreja. Por exemplo. E poderíamos colocar outros ingredientes aqui para fazer essa hierarquia, mas estou mencionando esses dois, porque muitas pessoas
equivocadamente disse, em primeiro lugar, a igreja. Não. Que se uma família forte, a igreja forte não será. E eu conheço pessoas, não só pastores, mas membros de igreja, que em nome da igreja, falso, dilaceraram suas famílias. Sobrou o quê? Não sobrou nada. Porque se a família não ficar em pé, não sobra nada. Nem Deus sobra. No sentido de que o nosso desespero, nosso desamparo, acaba nos afastando dele. Porque às vezes é fácil a gente mascarar as coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Mas, em primeiro lugar, na minha família. Em primeiro lugar, nos meus desejos. Em primeiro lugar, no meu trabalho. O resto é consequência disso. É um a priori. O resto, como eu disse, vem no passo seguinte. Não vamos usar essa máscara, Deus em primeiro lugar, e fazer o que nós quisermos com a nossa família, ou com o nosso trabalho, ou com a nossa igreja. Quando o meu pai tomou uma decisão dramática na sua vida, ele decidiu, como doutor Tércio, há 24 anos, meu pai decidiu deixar a sua profissão e vir fazer teologia aqui no Seminário do Sul, bem aqui pertinho. Meu pai estava nessa época com 36 anos. Naquela época isso era muito velho. Já tinha os 2 filhos, eu com 12 para 13, minha irmã 10 para 11. Ele disse, olha, e para os nossos padrões vivemos bem. É um estilo austero de vida, né? Pai, vamos tomar um sorvete ali na esquina? Tem sorvete em casa. Esse era o padrão nosso, né? Mas vivíamos muitíssimo bem. A família, não tenho queixa, só alegria. Mas tudo que eu sou, eu devo àquela convivência familiar ali, o amor aos livros, a brincadeira, tudo isso eu herdei de lá. Os excessos são por minha conta, não por conta deles. Mas quando meu pai, então, tomou a decisão, ele nos reuniu e disse, olha, Deus me chamou para ser pastor. Eu vou para o seminário. Eu já observava aquilo, né? O pessoal vivia enfiado em igreja. Qual o Tércio lá, né? Só igreja. E o culto acabava, eu ia embora, meu pai ficava lá. Levei surras por causa disso, porque eu ia embora antes e perdi a chave da casa. Aí o diácono me batia. Depois ele viu que ele estava errado, mas está tudo certo. Ficou tudo certo, sem problema nenhum, zero de problema. E isso significa o seguinte, eu vou viver de oferta. A igreja aqui vai me dar R$100, acho que era, sei lá, será essa moeda. Eu vou arrumar uma igreja no Rio que vai me dar R$100. Nós vamos viver com R$200. Eu imagino que ele recebesse por mês, chuto aqui, uns R$1.000 naquela época. Ele nos chamou para o compromisso. Pai, como é que eu vou estudar? Não sei. Aí nós viemos. Pela fé. E deu certo. Deu certo, sobretudo, além dos aspectos espirituais, deu certo porque o meu pai nos reuniu e disse, vamos apertar os cintos. Vamos viver com isso. Todo mundo junto nisso. E nós ficamos aqui bem, eu não tenho nenhuma reclamação. Se o dinheiro entrava ou não entrava, não tenho a menor ideia, mas devia entrar, porque a gente comia, bebia e dormia. Então, não é? E nós conseguimos, meu pai se formou e depois foi ser pastor no Paraná, onde ficou 24 anos na mesma igreja. Porque nós participamos, eu, aspas, tenho orgulho, se eu posso dizer assim, de um pai que me levava toda quinta-feira à praia em Camburi. Que pai!
Ao dizer isso, presto-lhe, é claro, um tributo. Um pai que nos mostrou o valor do trabalho e o custo das coisas. Um pai, portanto, maravilhoso. E um pai, quando toma uma decisão, compartilha conosco e eu datilografava, 12 anos, dor nas costas até hoje, datilografava, ele só tirava notaço, claro, datilografado, bonito por mim. Datilografia é mole, mas a coisa existia. Estou brincando assim, irmãos, para dizer que meu pai realmente sempre colocou a família em primeiro lugar. Nem o seu chamado estava em primeiro lugar. Era a família em primeiro lugar. Eu imagino, e termino, que isso tudo tem a ver com a própria vida do meu pai, que perdeu o pai muito cedo, em condições muito dramáticas. Então, quando ele forma a sua família, ele entende o lugar e o valor dela. Talvez essa sua história não seja igual ao do meu pai. Mas se for, é seu dever, como é o dever de cada um de nós, fazer da nossa família aquilo que nós queremos ser. Um lugar para que a graça de Deus seja vivida efetivamente. Mas se você teve uma família maravilhosa, como eu tive, e meu pai não teve, você pode dizer, eu vou continuar. Não só vou continuar, como vou melhorar. Na minha casa, a minha vida vai ser melhor do que eu tive. A infância dos meus filhos será melhor do que a infância que eu tive. E esse melhor não é material, como a gente às vezes acha. Esse melhor é prioridade no tempo, na responsabilidade, no compromisso, para que então, de fato, Deus esteja em primeiro lugar. Se não é apenas e tão somente discurso. Vamos cantar agora uma música, não é muito conhecida, conquanto muito bonita, em que nós fazemos uma oração, na verdade. Ó Deus, sejamos pais e mães zelosos em demonstrar a tua compaixão, diz uma das estrofes. Ó Deus, a ti, o nosso lar, te dedicamos, quer na alegria, na tristeza e na dor. Vamos ficar em pé e vamos celebrar o Deus da família. Jesus tinha uma família, talvez não tão boa quanto a sua, mas ele amou a sua família até o fim. Fez tudo por sua família, como nós muito bem sabemos. Nosso modelo. Porque, irmãos e irmãs, a família perfeita não existe. Não existe por uma única razão. Você faz parte dela. E você é imperfeito. Mas, no meio dessa imperfeição, nós podemos orar assim: santifica, aperfeiçoa a nossa família, para que, de fato, seja um lugar em que Deus esteja em primeiro lugar. Se isso acontecer, o resto acontece.